Vamos lá, galerinha? Em nossa aula hoje, nós trataremos um pouquinho sobre a questão da eugenia. O que foi o movimento de eugenia no Brasil? Tão absurdo que é difícil até de acreditar. Como a eugenia nasceu? A ideia foi disseminada por Francis Galton, responsável por criar o termo em 1883. Ele imaginava que o conceito de seleção natural de Charles Darwin, que por sinal era seu primo, também se aplicava aos seres humanos. Para quem não sabe ou não se lembra, Charles Darwin acreditava na teoria da seleção das espécies, onde os mais fortes é que sobreviveriam. Seu projeto, o de Galton, pretendia comprovar que a capacidade intelectual era hereditária, ou seja, passava de membro para membro da família e, assim, justificar a exclusão dos negros, imigrantes, asiáticos e deficientes de todos os tipos. Para isso, ele analisou a biografia de mais de 9.000 famílias. Aí nós temos uma imagem do Galton. O que ele pretendeu? Estender as implicações da teoria da seleção natural, lá de Darwin, indicando que os seus estudos demonstram que, além da cor do olho, feição, altura e demais aspectos fisiológicos, também traços comportamentais, que aí falamos de habilidades intelectuais, poéticas e artísticas, seriam transmitidas dos pais aos seus filhos. Aí nós temos a imagem, né? De uma pessoa branca sendo analisada. O movimento de eugenia no Brasil. Pasmem. O Brasil não só exportou a ideia, como criou um movimento interno de eugenia. Médicos, engenheiros, jornalistas e muitos nomes considerados a elite intelectual da época no Brasil viram na eugenia a solução para o desenvolvimento do país. Eles buscavam, portanto, respaldo na biogenética, ou seja, nos estudos e resultados de pesquisas de Galton, para excluir negros, imigrantes asiáticos e deficientes de todos os tipos. Assim, apenas os brancos de descendência europeia povoariam o que eles entendiam como nação do futuro. Segundo pesquisas, a eugenia oficialmente veio parar no Brasil em 1914 na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, com uma tese orientada por Miguel Couto, que publicou diversos livros sobre a educação e saúde pública no país. Couto, o Miguel, via com maus olhos a imigração japonesa e anos mais tarde, em 1934, seria um dos responsáveis por implementar um artigo na Constituição da época que controlava a entrada de imigrantes no Brasil, ou seja, ele queria imigrantes no Brasil somente de origem europeia. Epidemias no Brasil. Nos primeiros anos do século XX, porém, havia no Rio, que na época era a capital brasileira, a ideia de que as epidemias
brasileiras eram culpa do negro, recém-liberto com a abolição da escravatura em 1889. Olha que tolice. Portanto, para a parte da elite intelectual da época, a eugenia seria uma forma de, abre aspas, higiene social, fecha aspas. Tanto que saneamento, higiene e eugenia estavam muito próximos e confundiam-se dentro do projeto mais geral de progresso do Brasil. Para higienizar o Brasil, tinha que se eliminar os negros, a grosso modo falando. O pai da eugenia no Brasil, Renato Kell, o nome dele. Olha a imagem aí, ó, do pai brasileiro da eugenia no Brasil, Renato Kell. Ele acreditava que a melhora racial só seria possível com um amplo projeto que favorecesse o predomínio da raça branca no país. Algumas ideias de Renato Kell. Segregação de deficientes, ou seja, separação de deficientes, esterilização dos anormais e criminosos, regulamentação do casamento com exame pré-nupcial obrigatório, educação eugênica nas escolas, testes mentais em crianças de 8 a 14 anos, regulamentação de filhos ilegítimos e exames que assegurassem o divórcio, caso comprovado defeitos hereditários em uma família. Olha as atrocidades. Mulheres eram tidas como procriadoras e a eugenia para eles era uma forma de advertência do perigo que ameaça a raça com o feminismo, que servia para premiar, as 3 crianças que mais se aproximassem do tipo eugênico ideal, conforme anunciava o cartaz. Eles criaram um concurso para premiar as 3 crianças que mais se aproximassem do tipo eugênico ideal. As vencedoras, no entanto, eram todas garotas, obviamente, brancas, que foram classificadas como boas procriadoras. Segundo Pietra Divan, em escala nacional e política, a eugenia era um super projeto, porque permitia identificar as características raciais e físicas consideradas ruins pelos mais ricos da época e cortar o mal para desenvolver apenas as boas características em cada pessoa. Obrigado pela atenção. Até a próxima.